gente começa o nosso Sport Center com o nosso primeiro assunto, que é o rubro-negro carioca. Passou para a próxima fase da Copa do Brasil, é semifinal. Aliás, está vivo em todas as competições. O Flamengo pulsa nas três frentes: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mantém muito vivo o sonho da verdadeira tríplice coroa e vai precisar de elenco farto. Com a classificação em Curitiba, já são 74 jogos garantidos no ano. E pode ir muito além. Se repetir a dose e for de novo às finais de Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo vai chegar a 81 jogos na temporada 2023. Um efeito de comparação: o Flamengo, em 2021, foi a 75 partidas. Em 2022, chegou a 77. O calendário inchou ainda mais com a maratona de decisões no início de 2023. Supercopa, Recopa, Mundial, final de Carioca. Por isso, tantos refuerzos a Sampaoli, Rossi, Luiz Araújo, Alan, De La Cruz e Claudinho ainda na mira. E o torcedor não quer nem ouvir na chance de uma proposta do Al Nassr de Cristiano Ronaldo por Arrascaeta. Afinal, o Flamengo rema em todas as frentes. Quanto mais braços ou pés, melhor. Vamos lá, fãs de esportes, a gente mostra então o aproveitamento do Sampaoli no Flamengo, 68% em 2023, são 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Esse é o Flamengo do Jorge Sampaoli. Vamos falar então com os nossos comentaristas. Boa noite para o André Kfouri e também para o Gustavo Zupac. Fala, Kfouri, tudo bem? Marcela, bem-vinda de volta. Muito Espero obrigada. que você tenha descansado e tenha chegado com toda a energia para retomar o Sport Center aqui ao nosso lado todas as noites. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos amigos e amigas do Sport Center. Dá pra gente falar que o Flamengo sofreu ontem durante um bom período do jogo, mas também dá pra falar que prevaleceu a superioridade técnica. O Flamengo fez por merecer estar classificado para a sequência da Copa do Brasil. Evidentemente é um candidato, é tão candidato quanto era antes do torneio começar. Mas agora a gente tem mais elementos, porque o jogo do Flamengo está andando para frente, está evoluindo com o Jorge Sampaoli. E o fato do Gabriel Barbosa, aí polêmicas à parte, eu sei que tem coisas que a gente precisa tocar e vamos falar, vamos comentar. Mas, de novo, ontem a gente falava aqui, né, o Luciano perguntou para mim e para o Gustavo sobre esse costume do Gabriel de estar ali no lugar certo, na hora certa e tal. Mais uma vez, entrou mais um gol na estatística de decisões nas quais ele tem uma participação direta. Isso não acontece por acaso, isso não é uma coisa assim que pode ser explicada cosmicamente. O futebol tem esses jogadores e ele é um deles. Pois é, fala Zupa, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite. Vamos falar então desse rubro-negro que realmente tem evoluído mais uma vez, brigando em todas as frentes. E a gente está vendo o Sampaoli, pode ter sofrido, mas é muito eficiente. É muito eficiente, é o momento mais estável do Flamengo na temporada. É um crescimento que já se observava antes da parada para a data FIFA. Depois teve aquele primeiro susto com a goleada sofrida pelo Bragantino. Uma vitória jogando mal, preguiçosamente contra o Santos. Mas o time retomou um crescimento que já vinha e está dando os seus passos, está chegando forte em todas as competições. Está nas oitavas da Libertadores, embora tenha passado em segundo. Está em segundo no Brasileiro, embora muito distante do líder do campeonato. E está na semifinal de mais uma Copa do Brasil. Eu nem acho curioso, né? Ontem o placar foi mais folgado do que no jogo da ida. Mas o Flamengo jogou melhor no Maracanã do que em Curitiba. Ontem, por exemplo, eu gostei mais do Atlético do que do Flamengo. Ontem, para mim, venceu e passou quem não jogou melhor, mas quem é melhor e quem construiu a vantagem no jogo da ida, ali sim, na minha visão, jogando mais e construindo a vantagem que fez ele chegar a Curitiba para jogar mais confortável. Você tem razão. No trecho do jogo no 0-0, em que quem tinha mais iniciativa e muito mais oportunidades foi o Atlético Paranaense, a gente pode criticar o Atlético por não ter sabido concluir essas oportunidades. Sim. Algumas muito claras, assim, e não foi... E não é, ontem a gente falava também, todo mundo que acompanha futebol sabe da qualidade de muitos jogadores que o Atlético Paranaense tem. Não é porque a bola caiu nos pés errados, jogadores que normalmente não. O Vitor Roque poderia ter feito um dos gols ali, o Davi Luiz salvou na hora da conclusão. Outras
cabeceio muito perto da linha do gol, situações em que dava para sentir o Flamengo realmente sofrendo. Mas aí teve uma jogada que acontece no futebol, a gente fala muito disso aqui, é uma bola que espirra, bate em alguém e entra, o jogo se transforma completamente a partir do momento que o Flamengo fica na frente. As coisas deram certo para o Flamengo e não foram bem para o Atlético Paranaense no final das coisas. Eu vi finalizações 28-8. O primeiro tempo foi 12-2, É. mas certas foi 2-2. Então, assim, quando você enfrenta times como o Flamengo, times como o Palmeiras, e você tem chances, ou você aproveita essas chances, ou você possivelmente vai ser castigado, porque esse nível de time que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, e no Brasil são só os dois, mas nenhum outro, eles não precisam jogar bem para vencer. Eles, se não jogarem bem, eles podem perder, como acontece. O Flamengo cansou de perder, Adriano perdeu muitos jogos, mas esses times, eles são possíveis de te castigar mesmo sem jogar bem. Então, ou você aproveita a sua chance, ou você fica muito à mercê do talento do seu adversário. E o Flamengo empatou o jogo primeiro no gol contra e depois no talento. Poderia ter feito 2-0 no polêmico lance do impedimento do Gabriel, que no meu entendimento, pelo que eu vi dos ângulos, eu concordei com a marcação de impedimento, embora se discuta a maneira que o VAR agiu, mas o resultado final da marcação a mim fez sentido, mas ali já poderia ter virado 2-0 e depois o Gabriel apareceu para de fato matar o jogo. O Gabriel que vai render outras discussões sobre esse jogo, discussões que não deveriam existir, mas no futebol brasileiro a gente tem que discutir até quem comemora um gol. É verdade. É impressionante como as coisas mudam muito rápido no futebol brasileiro. E quando a gente fala de Flamengo, é ainda mais impressionante, porque era um Flamengo que muitos poderiam pensar que era uma temporada perdida ou uma temporada que poderia virar de uma hora para outra. Isso que aconteceu. Uma temporada que vira de uma hora para outra e é um Flamengo que briga de frente agora nessas três frentes e com muita vantagem, muita força nessas três frentes. Sabe o que é, Marcelo? É que a temporada de quem ganha muito em um ano específico e tem o direito de disputar troféus no começo da seguinte, como aconteceu com o Flamengo, ela é claramente disputada em dois blocos. Primeiro, aquilo que você fez por merecer disputar o ano anterior, e depois tudo que todo mundo vai jogar junto com você. O Flamengo não ganhou nada dessa primeira parte, e a coisa se encaminhava para um ano terrivelmente frustrante, mas ainda tinha toda a temporada de 23 mesmo, e o Flamengo está nela. Forte, como você imaginava. Eu só acho que das três frentes, em duas o Flamengo realmente está forte. Libertadores e Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está 10 pontos atrás do líder. Eu não vejo hoje o Flamengo brigando pelo título nesse momento. Para eu considerar que o Flamengo está brigando pelo título, essa diferença tem que ser bem diminuída. O Flamengo tem potencial para isso, tem que contar com o Botafogo fazer o que ele não vem fazendo, que é baixar de rendimento, mas hoje eu vejo o Flamengo forte em duas frentes e tentando chegar forte na frente que é o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo não permite que ninguém se aproxime. Pois é, pensando nisso aí realmente é mérito do Botafogo. Totalmente, né? mérito. Totalmente mérito do Botafogo. Mas você estava falando aí das polêmicas da partida e o Wilson Senem, ele falou sobre o lance polêmico do primeiro gol do Gabigol, que não valeu, estava impedido. Vamos ver o que ele falou e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Nesse momento a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela. Mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então eu vou colocar o traçado no atacante. Então, Péricles, uma coisa bastante importante aqui, porque no jogo, se você puder parar, Raul, no jogo ontem havia comemoração. Houve uma comemoração como se não tivesse impedido. Mas as pessoas, todas, os jogadores, os torcedores, quem está assistindo na televisão, tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha. Porque esse corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual. Isso é muito importante, né? Porque existe uma confusão muito grande. Eu tô até com a blusa que me ajuda aqui, porque normalmente as pessoas pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é. Mas não é. A regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal. Tá? Essa linha horizontal, ela abrange a área aqui, ó, do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa. Né? O ombro é toda a região, inclusive uma pequena parte do braço como referência. E é importante, Péricles, é muito importante. Isso não é a minha opinião. Isso não é a opinião do Péricles. Isso é texto de regra.
Agora, confirma as duas linhas para mim. Confirma as duas linhas para mim. Dá aqui uma fala de offside, o gráfico aparece dizendo offside, que é impedimento. E o zoom, né? E o zoom que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Não é um lance ajustado. Muito bem, olha, ontem o Flamengo ficou em silêncio, não teve entrevista coletiva por determinação, diz a nota, da direção de futebol. Atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. E aí tem o que? Bom, a Great... Não tem mais nada, só era aquilo mesmo do Flamengo. Tá aí a Great... A leitura, né? Assim, a leitura tem que ser silenciosa primeiro, aí depois você vê se tem condições. Não, tá tudo certo. Era só isso mesmo que falou o Flamengo, tá? E aí a gente tem que falar sobre o que falou o CNM, sobre todas as amostragens que ele fez ali por conta do lance. E eu quero a opinião de vocês, e a de você também, a de vocês, a do Zupac e também do André Kfouri. Kfouri, te convenceu, te convence esse momento em que o VAR traça essa linha? Você sente segurança no VAR brasileiro? A minha impressão é que o VAR no Brasil ele continua muito problemático, ele ainda interfere no fluxo, né, no ritmo do jogo de uma maneira que é indevida, é inapropriada, é ruim, não pode ser assim, mas ele tem sido usado com um pouco mais de bom senso do que tempos atrás. E especificamente esse lance, para mim a explicação é bastante clara. Eu concordo com a marcação da arbitragem, eu entendo que o gol não deveria valer, impedimento marcado e demonstrado pelas linhas. E você, Zupá? Também, o que me incomodou, assim, primeiro, eu achei estranha a marcação da linha na região da axila do Gabriel, mas aí era desconhecimento meu, você nem me explicou o texto da regra. E eu entendia menos a regra do que eu deveria. O que eu senti falta foi da marcação do VAR com um ângulo melhor. Um ângulo mais, de fato, na linha do lance. O ângulo não estava exatamente na linha do lance. E isso poderia gerar dúvida. A questão da paralaxe, do ângulo da divisão do atleta, o que o nosso olho nu enxerga e o que é que a máquina é capaz de aferir, para a gente ter certeza de que aquilo que está sendo marcado de maneira correta. Para não gerar nenhum tipo de dúvida. Se estivesse na linha, seria mais visível. Tanto é que depois... eu fiquei com a dúvida, eu fiquei com a impressão de que o Gabriel estava à frente, aí depois eu vi o pé do Thiago Heleno com o braço do Gabriel, falei, bom, é lance de linha mesmo, e a linha mostrou impedimento no ângulo mais torto. Posteriormente, pintou uma imagem mais aberta, que aí você via o Gabriel mais à frente mesmo, no ângulo mais perfeito do lance. Então, assim, a marcação do lance, para mim, ela foi correta. O gol foi, no meu entendimento, e pelo que mostra o software, e pelo que explica a regra, corretamente anulado. Acho que a marcação do VAR, pelo ângulo, principalmente, levantou margem de que, esse software pode estar errado. Não o software errado, mas quem operou a máquina pode estar operando de maneira equivocada e a marcação pode ter sido errada. Mas não, o gol foi corretamente anulado. Acho que o Flamengo tem a reclamar, e o Jean tocou nesse ponto ontem no linha de passe, mais da expulsão do Gerson, que eu achei exagerada. Exagerada. E não trouxe prejuízo para agora, mas para lá, para final do Grêmio, do que o gol. Também nada assim. que justifique o drama do silêncio. Nada que. Isso aí é outro, né? Isso aí e que baita protesto. Um protesto da CBF não dormiu, porque o Flamengo não falou. Não, realmente foi um protesto que abalou as estruturas da CBF. Não, na verdade, o problema é pra torcida. Pra torcida tem outra coisa que fica por protesto. Tem outra coisa que para mim é bastante clara. Se não houvesse em 2 jogos, né, a chamada lei do silêncio, ou greve do silêncio, como queiram, por parte do Palmeiras, o Flamengo não tomaria a posição que tomou ontem. As coisas estão todas interligadas. Existe até uma rivalidade agora na hora de não dar entrevistas. Se um não dá, o outro também não. Agora a motivação seja diferente. Né? Sim. O Palmeiras não ficou em silêncio por protesto. Pelo menos oficialmente o Palmeiras ficou em silêncio. A explicação era para diminuir a temperatura. Isso, né? Agora hoje o Palmeiras está jogando agora. E ninguém vai falar hoje de novo. Já é o 3º jogo. Aí já é um exagero que não se justifica. Exato. Mas são motivações diferentes, mas o produto final é o mesmo. Pois é. E assim, o problema é que eu não estou dizendo que isso aconteceu nesse caso, tá? Para ficar bem claro. Embora se o cara quiser cortar, a partir do momento que você começa a falar, ninguém vai ver o que você falou antes. Mas você hoje no futebol pode criar uma tese de que você foi prejudicado
independentemente de ter ou não ter compromisso com a imagem ou o que aconteceu em campo. Você faz isso utilizando a comunicação oficial do clube, as redes sociais do clube, os influenciadores do clube e a parte da torcida que é vocal nas mídias sociais, que compra exatamente isso e que se dane se aconteceu ou se não aconteceu. Esse é o grande problema para mim. A coisa hoje ela pode ser dirigida para uma mania de perseguição que não tem nenhum compromisso se tem argumentos reais ou se não tem. Basta você se posicionar e acabou. Eu me posiciono e não falo mais. Sim, e deixo. E tem uma coisa que me chamou muita atenção em relação a todo esse caso de Palmeiras que não fala, de Flamengo que não fala, é que o Flamengo é muito contra o que o Palmeiras fez. Então tá o Flamengo esbravejando, dizendo é um absurdo o Palmeiras falar contra a arbitragem, o Palmeiras afirmar isso, porque o Palmeiras está pressionando a arbitragem. E o que é que o Flamengo faz? Exatamente a mesma coisa alguns jogos depois. Então assim, a gente está vendo a diretoria que reclama para fazer a mesma coisa no jogo seguinte. Por isso que não dá para ficar levando a sério o que esses dirigentes bradam e gritam. E às vezes não só dirigente. No caso do Palmeiras não foi dirigente, né? Foi o auxiliar técnico. Sim. O que esses personagens do futebol gritam sobre a arbitragem não dá para levar a sério. Porque hoje o que grita, amanhã o que silencia. Agora silencia literalmente, né, no caso. Não dá para levar a sério. A gente tem que tratar com desdém esse tipo de declaração. Porque isso não é sério, né? Não é sério. E no fundo, essa questão do silêncio tá me parecendo igual quando começou a pandemia, que os clubes evidentemente fecharam, né? Primeiro pararam as atividades, aí voltaram as atividades com os treinos fechados. Há muito tempo os clubes queriam fechar de vez os treinamentos. A pandemia foi a desculpa que eles encontraram, né, para na volta não deixa assim como tá. Esse negócio de lei do silêncio é tudo que eles querem há muito tempo. Muito tempo. E agora o Palmeiras deu o start. Primeiro o Palmeiras deu o start não start na história, mas o start agora da teoria da conspiração, né? Das paranoias delirantes. O Renato Gaúcho já entrou nessa também, já falou. O Flamengo já tá de olho. Aí o Flamengo o Palmeiras também deu o start no silêncio, que no primeiro momento eu achei inteligente para o Palmeiras. Acho que se o Palmeiras falasse naquela semana ia ser pior. Ia ser pior porque assim, ou o Palmeiras ou os personagens do Palmeiras iam descredibilizar o que o João Martins disse, o que eu acho que ia acontecer, mas era uma possibilidade, ou eles iam piorar o que o João Martins disse, que já foi um horror a declaração dele, né? Então, no primeiro momento, para o Palmeiras, eu achei uma medida inteligente de proteção. Mas já estamos no terceiro jogo, né? Então, aí já começa a perder o sentido. E vai ter mais clube fazendo isso, você tem a certeza absoluta. A partir do momento em que CBF e detentoras de direitos falem, vocês precisam dar entrevista. Porque a gente precisa. No Paulistão, a multa. Tem, é obrigação. E aí no Campeonato Brasileiro, vocês precisam. E multa alta, assim, porque pagar multa também não, às vezes não é problema. Pois é, porque também assim, a gente sempre fala que perde o torcedor, né? Perde aquele torcedor interessado em ouvir os personagens, interessado em saber o que um determinado técnico achou do jogo, que gosta de acompanhar o noticiário, não o noticiário feito pelas mídias oficiais dos clubes. E eu, pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra a mídia oficial de clube, aquilo que os clubes resolvem fazer na internet, com seus canais de comunicação, com a sua base de torcedores. Tudo isso é importante, precisa ser feito mesmo, faz parte da exploração, no bom sentido, do potencial, né, popular de cada clube, e são poucos os clubes do Brasil que fazem isso com competência. Então não é uma crítica a isso, a questão essas mídias oficiais, elas são porta-vozes dos interesses do clube. E é normal que sejam assim, é natural. Para o torcedor que tem um pouquinho de senso crítico e gosta de formar a própria opinião a respeito das coisas que acontecem e as coisas que são ditas, esse torcedor perde. Porque não há nada para ele basear a própria opinião, porque nada está sendo dito. Esse é o ponto. Então, nas grandes competições de futebol, os clubes que assinam contratos com a televisão, e é disso que se trata, precisam dar entrevistas ou então eles são punidos. É desse jeito que funciona, ou então você vai pagar uma multa que é muito grande, essa multa tem Champions League, tem Copa do Mundo, tem mundo afora aí nas competições que são bem organizadas. Eu não entendo como a organizadora do campeonato, que é a CBF, acha que isso é uma boa ideia e permite que isso seja, e vai se alastrar, isso vai aumentar, sem fazer nada. Esse é o ponto. E aí, só para terminar, nós damos a volta no assunto e retornamos ao ponto que é
agora no futebol brasileiro discutido amplamente. E a Liga? Porque se houvesse uma liga de clubes, uma liga, né, não duas, se houvesse uma associação de clubes, esses comportamentos eles seriam avaliados, analisados e eventualmente punidos por aquilo que os clubes concordaram em fazer, porque o campeonato seria ou teria sido organizado por eles. Agora, quando se tem uma entidade, que é a CBF, que hoje está sendo descredibilizada por declarações assim, absolutamente sem nenhum constrangimento, levantando suspeitas sobre idoneidade, sobre honestidade, você acha que os clubes estão preocupados com assinamos um papel aí que diz que nós temos que dar entrevista? Sim. Aí todo mundo reclama, todo mundo teoricamente reclama por um lado só, que é uma instituição que não consegue colocar ordem na casa. É uma coisa, pelo menos a gente chega à conclusão que pelo menos a entrevista ali, entrevista não, o programa do CDM, ele serviu para explicar e foi convincente. Dessa vez vocês acham e concordam também com o que a arbitragem fez. Mas tem outro ponto que você colocou, que é o Gerson, que levou o cartão vermelho no finalzinho do jogo, depois daquela confusão que ele teve ali, foi com o Thiago Heleno. O Thiago merecia ser expulso. O Gerson, e o Gerson fala, né? Eu não fiz nada. eu acho totalmente exagerado. Ali. E, bom, mas aí eu quero que vocês falem sobre isso também. Não prejudicou para essa partida, mas prejudica para a próxima, André. Eu não concordo com a expulsão do Gerson, não. Eu acho que foi um exagero. E muitas vezes esses exageros, acontecem porque o árbitro em campo, a equipe de arbitragem, ela não quer ser acusada de ter favorecido um lado ou outro. E aí, mesmo que, assim, é curioso, né? Porque se você expulsa alguém que não merece ser expulso, você está fazendo exatamente isso. Você está favorecendo um lado. Então, o erro ele não pode ser cometido a pretexto de não, de ser justo para os dois lados. Você não está sendo justo para os dois lados se você expulsa alguém que não merece sair de campo. Eu entendo que o Gerson não merecia ter sido expulso. Então deveria ser vermelho pro Thiago Heleno e amarelo pro Gerson? Talvez, pra mim faria mais sentido. Mais sentido desse jeito. E assim, quem foi prejudicado na história foi o Flamengo, porque o Atlético não reverteria mais o quadro a essa altura, né? Não reverteria mais. E o Flamengo vai ficar sem um jogador que é muito importante na primeira semifinal. Né? Esse é um ponto de equívoco da arbitragem, mas nada que justifique a lei do silêncio. A lei do silêncio. Olha, teve cartão amarelo também pro Gabigol, depois que ele comemorou o seu gol. E ele comemorou da maneira como ele sempre comemora. Exatamente do mesmo jeito. O que diz a súmula do Braulio da Silva Machado? Comemoração de um gol por conduta antidesportiva ao se aproximar da mureta de proteção onde estava localizada a torcida da equipe mandante e celebrar o gol de sua equipe com gestos provocativos. Fico pensando, se ele estava lá na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, ele ia sair procurando, cadê minha torcida? Cadê minha torcida para comemorar, né? E tal atitude resultou em diversos copos plásticos com líquido não identificado arremessados em direção ao jogador, conforme relato no item ocorrência do jogo. Tá culpando a vítima. Nesse momento, sim, tal atitude resultou, né? Isso é culpar a vítima. É culpar. E aí tem também jogar um biscoito, ele come o biscoito também. Bolacha. Biscoito pra mim, pra vocês é bolacha? Bolacha, por favor. E aí tem isso, e ele come e aí, antes ele fazer qualquer gesto que não é provocativo, tá? É o jeito que ele comemora. Já tinha copo com conteúdo líquido não identificado, né? Que fica assim. Antes, tá? Então, assim, esse texto que tá na súmula, isso é culpar a vítima. E o Gabriel tomar um cartão amarelo por isso é um escândalo. Um escândalo o Gabriel tomar um cartão amarelo porque ele comemorou o seu gol, à sua maneira, na frente de quem ele quiser. Assim, gesto antidesportivo, provocativo, assim, a gente pode discutir se ele mostra o dedo pra torcida, se ele faz algum gesto realmente ofensivo, a gente pode discutir qual é o limite da provocação, porque, assim, a provocação, ela faz parte do jogo. A brincadeira faz parte. O Gabriel ser xingado pela torcida do Atlético Paranaense faz parte do jogo. O que ele não pode é ser ofendido em algo que ultrapasse os limites, né? Eu lembro muito da história daquele jogo do Vasco com o Sport, do Raniel. O Raniel provocou a torcida. Ele deveria ter feito isso? Talvez não. Ele pode? Pode. O que não pode é a invasão de campo que aconteceu, aquela loucura, né? Então o Gabriel, ele comemorou o gol do jeito que ele comemora, na frente de quem ele quis comemorar,
não importa se tinha rubro-negro, carioca perto ou longe, isso não é ofensa pra ninguém. Isso não justifica a chuva de copo com líquido não identificado em cima de ninguém. O Gabriel tomar esse cartão, pra mim, é uma ofensa ao futebol. É um escândalo esse cartão pro O Gabriel. Gabriel é um jogador de atitudes, às vezes, controversas, mas a gente tem que se ater ao que acontece a cada vez, a cada ocasião. A comemoração dele não teve 1 milímetro de diferença em relação ao que ele faria, normalmente faz, no Maracanã lotado de torcedores do Flamengo. Não teve absolutamente nenhuma diferença. Então, o que ele fez? Ele comemorou o seu gol. Como que ele não o faria diante da torcida do Atlético Paranaense se o jogo era lá? Não é que ele procurou um pequeno setor de torcedores do Atlético e foi ali. Né? Ainda tem a questão que a torcida do Flamengo estava em cima. Esse É absurdo. ambiente de provocação entre arquibancada e campo, isso faz parte da história do jogo. Isso tem que ser respeitado Estranho seria ele não comemorar da nos maneira limites, que ele né? comemora. Desde que haja limites, né? E tem aquele exemplo que a gente precisa citar sempre, que esse tipo de abuso é cometido por um árbitro num jogo do futebol brasileiro. Há alguns anos, no estádio Santiago Bernabéu, o Messi fez um gol no final de um clássico com o Real Madrid, tirou a camisa dele, mostrou, mas assim, a metros da torcida do Real Madrid. Nesse caso, a torcida do Barcelona estava também em cima do outro lado. Ele foi ali e mostrou. Não voou nada. As fotos são engraçadas porque ele está sendo absolutamente ofendido por todas as pessoas ali, com gestos, né, e com gritos. Mas alguém colocou na súmula que ele foi lá provocar a torcida, sabe, gente? Assim, é muito, muito, muito feio mesmo a gente ler uma súmula como essa, um jogador que fez a sua comemoração normal, absolutamente nada diferente do que ele sempre faz, e eventualmente levar uma punição por causa disso. Muito bem, a gente segue o nosso Sport Center, tem muito mais.